Boa tarde, aqui é a Elaine Ferreira de Oliveira, sou acadêmica do curso de farmácia, e hoje eu vou apresentar o trabalho com o tema Métodos Alternativos para Enumeração e Identificação de Micro-organismos, com supervisão do professor Plínio. A microbiologia, ela deve dispor de vários métodos. Destes métodos, alguns, eles são classificados como confiáveis, exatos, e são inúmeros métodos e várias identificações feitas de diversas formas para que eu tenha hoje testes que sejam eficientes tanto para as pessoas quanto para a indústria, quanto laboratórios. Então, a maioria desses testes, eles são atualmente feitos em laboratórios, né, da parte microbiológica, indústrias ou laboratórios já para a população. Então, dentre esses, existem vários métodos seculares, vários desses que são desenvolvidos ao longo do tempo. Os principais microbiologistas pioneiros destes métodos foi o Louis Pasteur, foi o Koch e o Listen. Todos esses métodos, eles são baseados na diluição, né, seriada, onde você tem a recuperação daquele micro-organismo no meio de cultura. Normalmente, esse meio vai ser estéril, vai ser escolhido ou um meio sólido ou um meio líquido, e vai permitir o crescimento daquele micro-organismo dentro dessa placa, dessa cultura. Então, os métodos ainda mais utilizados hoje ainda é contagem em placas, contagem por filtração em membrana, o método para contagem de utilização, né, de fontes de carbono, entre outros. Devido a isso, a evolução ela começa a ocorrer aí já nos anos entre aí 1960 até hoje, mas com a criação dos métodos rápidos em 1960, começou a ter diferentes etapas. Essas etapas elas podem ter sido enfatizadas principalmente entre 1965 e 75, nestes 10 anos, enfatizou-se a criação dos kits de diagnóstico e também das miniaturas, né, de vários estudos microbiológicos. Então, esses métodos usados nos laboratórios de microbiologia farmacêutica, eles foram comprovados, normalmente, eles são classificados como confiáveis e também aceitos sempre pelas autoridades regulatórias no Brasil e no mundo. No Brasil, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas esses métodos eles são utilizados mundialmente e consomem tempo e também afetam na eficiência do processo de fabricação. Hoje, novas tecnologias elas estão apresentando um potencial melhor do que essas técnicas clássicas, também por maior sensibilidade, por exatidão, mas também elas são comparadas com esses métodos no aspecto de comunidade científica. Então, hoje eu tenho vários artigos, vários livros, vários jornais que foram publicados sobre essa sensibilidade maior, sobre esse potencial maior dessas novas tecnologias, que estão sendo consideradas pelas entidades regulatórias, mas ainda tem muito estudo a ser feito. Naturalmente, ocorre desvantagens nos empregos desses kits, desses métodos rápidos, porque, principalmente, no que diz respeito ao preço, esses kits eles têm um elevado custo, principalmente para a compra desses equipamentos. Então, essa aquisição ela passa a ser cara. Muitas vezes, porque todo o sistema ele tem que ser informatizado, com drives, com softwares, com vários programas que vão atuar nessa automatização, e também vai levar um certo tempo para esse recurso ser devolvido naquele capital de giro da empresa e do laboratório. E aí, nós temos as vantagens no desenvolvimento dessa validação e da implementação desses métodos biológicos, microbiológicos rápidos, que a gente vai usar a sigla MMR. Entre essas vantagens, nós vamos verificar a redução do tempo total para liberar o produto geral, em vista da cultura, daquela demora, do crescimento de 24 horas, 70 e tantas horas, aqui não.
Aqui eu vou ter uma redução desse tempo, dessa vantagem. Eu vou ter um potencial de redução do risco de contaminação microbiológica desse produto, que também vai melhorar no processo da fabricação do que eu estou verificando, se é alimento, se é água, o que for. Redução do estoque da matéria-prima desses produtos, porque aí o produto acabado, ele finaliza com aquele trabalho em todo o processo, e também vai ver aí a capacidade de iniciar as investigações bem precoces, e aí as respostas e resultados, eles passam a ser mais especificados. E, por último, a melhoria na qualidade desses testes, porque com a automatização, esses testes microbiológicos, eles passam a ter uma qualidade melhor, e aí esse risco de redução de contaminação, ele faz com que essa melhoria ela seja significativa. O principal fator para o sucesso dessa implementação vai ser, então, a tecnologia que aquela empresa escolher. Por quê? Porque ele precisa de escolher um bom software, uma boa tecnologia, um bom equipamento. Caso ele tenha isso tudo, ele vai ter um sucesso diferenciado de um outro local que não tenha, né, essa verba, por exemplo, para poder comprar máquinas que sejam de última geração ou que tenham uma ótima aplicação. Dentre estes, nós vemos aí os métodos microbiológicos dessas tecnologias aplicáveis, tendo aí 3 tipos principais, né, de caracterizações. Então, eu vou ter a caracterização e identificação dos micro-organismos recuperados ou isolados, ou então no estudo ambiental. A gente vai ver que toda essa caracterização deles, ela fica mais fácil com esses métodos, com essas novas tecnologias aplicáveis. Vamos ter uma enumeração de micro-organismos presentes na amostra teste. Então, você consegue fazer a contagem para a amostra teste e aí fazer a replicação. E a detecção dessa presença ou ausência do micro-organismo na amostra teste. Então, são essas 3 fases que a gente vai verificar, principalmente com esses métodos microbiológicos dessas tecnologias novas. A caracterização e a identificação dos micro-organismos, elas vão depender, então, né, como eu falei, dessas 3 partes. Detectação da presença, que a gente não pode esquecer, amostra teste e identificação do micro-organismo. Para isso, as tecnologias para testes de controle de qualidade microbiológico, elas vão ter várias ênfases, mas a principal é que elas sejam rápidas, que elas possam ser desenvolvidas de uma forma mais eficaz, e por isso elas são classificadas em 4 no livro que nós utilizamos como base para esse trabalho. Então, nós vamos verificar tecnologia baseada no crescimento microbiológico, tecnologia baseada na viabilidade, tecnologia baseada nos ácidos nucleicos e tecnologia baseada na biopedância. Eu repeti aqui, mas é outra tecnologia. Então, para um novo método ser considerado adequado para uso, esse método novo, ele tem que ser validado de forma apropriada. Então, precisa de que tenha verificação na validação, ele tem que ter assegurado que esse método é eficaz. Então, para assegurar que qualquer novo método seja adequado e ele seja validado, precisa de ser demonstrada que essa adequação ao uso tem uma boa reprodutividade. Agora, isso tudo tem que ser visto com a viabilidade, tanto financeira, da viabilidade desse produto ter resultados satisfatórios e ter uma segurança nessa validação. A validação desses métodos rápidos na microbiologia, ele tem-se 4 componentes do modelo. Então, para essa validação, são verificados algumas qualificações. A primeira qualificação, ela é a do delineamento, que ele vai estar verificando aí o desenvolvimento das especificações nas performances, né, na parte funcional. A segunda qualificação é a de instalação, que ela vai efetuar e documentar a instalação no ambiente. Então, ela vai verificar toda essa qualificação, ele vai validar o ambiente em que for colocado. A qualificação operacional, que vai testar o equipamento naquele ambiente e também no usuário,
Para que isso eu tenha resultados satisfatórios. E, por último, a qualificação da performance, que vai testar essa consistência do sistema durante o tempo, durante o desempenho, e a aplicação, se ela está sendo de forma satisfatória. Para os parâmetros de validação, nós vamos ter aí uma base científica mostrando alguns, como a exatidão, a precisão, a especificidade, o limite de quantificação, o limite de detectação, a linearidade, o intervalo, a resistência, a robustez, repetibilidade e a equivalência. Então, estes parâmetros de validação, eles vão começar a verificar tudo. A exatidão, que seria aquela proximidade dos resultados, a precisão, que eu preciso do grau de concordância precisa, sem aquela parte do coeficiente de variação. Eu vou ter a parte específica, que vai detectar determinado micro-organismo para aquela finalidade. A quantificação, que vai ter aquele parâmetro, né, que ele vai mostrar os baixos níveis e o menor daquele com precisão. Limite de detectação, a gente vai ver sempre que é o teste limite. Se ele é linear, é porque ele mostra aqueles intervalos, né, dentro dele, essa tração das amostras. A parte do intervalo, que mostra vários os testes, tanto precisão, exatidão e linearidade. A parte da resistência, que ele vai mostrar aí se essa amostra tem a variação de condições normais, ele vai mostrar as diferentes partes que foram analisadas. A robustez, que está verificando aí se ele foi inalterado, se tem a capacidade de se manter inalterado. A parte de repetibilidade, que ele vai estar mostrando as réplicas dos ensaios, e a equivalência, que vai mostrar aí o maior ou menor grau de semelhança. E aí, quando se apresenta dessa forma, a gente vai verificar que novas tecnologias hoje são promissoras. Elas normalmente são aplicadas de duas formas e que elas vão se amplificar. Então, nós vamos ver aí as sondas de DNA não amplificadas, né? Que é um exemplo que, por exemplo, é um ensaio de hibridação que a gente vai utilizar em alguns testes. A gente vai ver aí o Diagnostic System F e testes amplificados de ácidos nucleicos. Dentro desses, então, amplificados e não amplificados, a gente vai ver aí aquele teste do sinal do alvo e da sonda. Então, a gente vai ver aí o ensaio de captura e fragmento de DNA, a PCR, vai ver também a reação de cadeias da ligase. Então, todos esses métodos com ácidos nucleicos, a gente vai estar verificando, e aí tem alguns métodos que vale a pena ser falado, pois eles são considerados os mais importantes hoje nessa classe dos mais novos. Então, a gente vai ver aí os métodos eletroquímicos, que tem o micro-organismo, ele vai se multiplicar e reproduzir num meio de cultura apropriado, que vai ter os metabólicos iônicos, que eles são carregados a partir dos nutrientes, né, que são mais fracos e mais fortes, dentro dessas propriedades elétricas nos meios. Então, como é que ele é verificado? Existe a detecção da geração dos dados eletrônicos na medida com que ocorre essa produção dos metabólicos iônicos. Então, vai refletir numa curva de crescimento, permitindo aí reduzir a duração do teste por aproximadamente 40 horas, 48 horas. Existem os métodos com base na bioluminescência, que vai ser aquele método onde vai verificar, por exemplo, o ATP, que está presente aí em todas as células vivas. Então, o seu dimensionamento, ele vai indicar a presença de micro-organismos viáveis. Desde 1947, foi descrita essa atividade de luz em um vagalume. Então, a partir daí, esse processo passa a ser chamado de bioluminescência, porque ele vai depender de uma reação enzimática, né? E aí ele vai gerar produtos dentro dos quais a luz ela vai se demonstrar naquele teste. A técnica de epifluorescência direta, assim como a anterior,
ele vai ser concentrado por uma filtração nessas amostras, que são coradas com um marcador de viabilidade. Esse marcador, normalmente, ele é utilizado a coloração alaranjada de acridina. Então, as células viáveis coradas em laranjas e as não viáveis em verde. Eu consegui encontrar essa imagem da verde. Então, essa técnica, ela possibilita a visualização das células microbianas por filtração em membrana da amostra e subsequente a coloração dessa membrana. Mas essa coloração fluorescente, ela vai ser um marcador de viabilidade, ela vai mostrar as células viáveis, enquanto as não viáveis em verde, elas são mostradas no microscópio de epifluorescência. Já a técnica baseada em impedância, ela pode ser definida como uma resistência no fluxo da corrente que passa de um material condutor. Então, quando o micro-organismo se desenvolve, o metabolismo dele, ele passa a ter capacidade de conduzir, né, a carga passando aí, causando redução na impedância. Então, substratos presentes nesse meio microbiológico, eles são desenvolvidos aí, são isentos, ou tem baixa carga, ou eleva a carga na medida com que o metabolismo desses micro-organismos vai aumentando. Então, faz um teste de condutividade com aquele meio, né? Então, vai corresponder à redução da impedância. E aí, para que ocorra a evolução nos métodos de identificação microbiana, os mais utilizados também são sistemas de identificação fenotípica e sistemas de identificação genotípica. Nós aprendemos isso muito em genética, né? Fenótipo e genótipo. Então, esses sistemas, quando a gente fala de evolução nos métodos de identificação, nós vamos lembrar que toda a automatização, toda a parte de novos métodos, eles vão ajudar que esses meios sejam mais rápidos, eles vão ajudar que eles sejam mais eficientes, mas ao mesmo tempo já se sabe que eles são mais caros, então por isso os clássicos eles continuam sendo mais utilizados. A conclusão é que, embora seja aceita a necessidade de novos métodos, né, um ambiente que seja regulado, ou na farmácia, ou no laboratório, na empresa, a implementação ainda é restrita, porque envolve a validação do sistema, os instrumentos que são mais complexos, a parte de fornecer evidências que levam essa confiabilidade para os órgãos que vão ser como a agência regulatória. E aí, por isso, no Brasil, esse assunto ele foi muito estudado, né, no âmbito da farmacopeia, havendo aí expectativas de publicações que aqui na agenda regulatória era de 2013 a 2014. Eu fiz uma pesquisa mostrando que hoje a gente já tem vários métodos que estão sendo aplicados e que já estão sendo regulados pela Anvisa, mas ainda com estudos, e vários desses, esse estudo, a princípio, né, ele vai mostrar que esses métodos alternativos, esses métodos novos são muito importantes, tanto para o crescimento profissional, para o aprendizado, e ele vai superar desafios que vão apresentar para nós, farmacêuticos, e tanto para as empresas, a confiabilidade de se fazer, então, um método de estudo desses micro-organismos que eles sejam mais eficaz e mais seguro. A referência utilizada foi o capítulo 5 do livro Controle Biológico de Qualidade de Produtos Farmacêuticos Correlacionados e Cosméticos. E era isso que eu tinha para falar. Obrigada.